Como já deu para perceber que, em alguns casos, resolver a equação exponencial será tranquilo, fácil, né? Você tem aquela ideia de igualar as bases, você conseguiu igualar as bases, porque você vai ter uma igualdade, né? Uma potência de um lado, uma potência do outro lado. Se conseguir igualar as bases, você está com metade do problema resolvido. Falta resolver agora a questão dos expoentes, né? Porque o que a gente está usando é uma propriedade de matemática que envolve potências, que diz que se duas potências são iguais, é porque os seus expoentes são iguais e as bases também são iguais, né? Vice-versa, faz, né? As bases iguais, expoente igual, base igual. Então a gente tem essa propriedade em mente, igual às bases. A partir do momento que as bases, que a gente sabe que as bases são iguais, então só não resta trabalhar com os expoentes, porque tem que ser igual, né? A partir do princípio que é uma igualdade de potências. Então, neste caso aqui, a gente tem que igualar as bases, né? Tem uma potência desse lado e uma potência do outro lado. Então, tem duas coisas aqui que me atrapalham. Esse 9 aqui que multiplica essa potência de base 2 e esse 18 aqui que não dá para colocar em base 2, né? Pelo menos não do jeito que a gente conhece. Então, o que que eu faço? Eu pego esse aqui, divido por 9, pego esse aqui e divido por 9. Ou seja, eu vou dividir a igualdade toda por 9, que é o que a gente conhece como passar, que multiplica dividindo para o outro lado. Então, eu vou ficar com 2 elevado a x quadrado menos 4x mais 4, igual a 18 sobre 9, que é igual a 2. Opa, base 2, base 2. Então, aí a gente vai conseguir igualar as bases. Base igual, expoente igual. Se a base é igual, o expoente é igual, então a gente já sabe que 2 é igual a 2. Aqui, ó, quando não aparece, o expoente é 1, né? O 1 não precisa colocar, porque a gente sabe que qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Ou qualquer potência elevada a 1 é a própria base. Então, disso eu consigo, né, igualar agora os expoentes, porque a base já ficou mostrada que é igual. Então, eu vou ter x quadrado menos 4x mais 4 igual a 1. Resolvendo essa equação, né? Equação quadrática, então a gente coloca todo mundo de um lado só, verifica os coeficientes A, B e C, calcula o delta, básica e resolve a equação. Então, eu vou ter que x quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Calcula aí, né? Identifica os coeficientes A é 1, B é menos 4 e C é 3. Se você quiser aqui, você também pode usar soma e produto, né? Dois números que somados dão 4 e que multiplicados dão 3, né? 3 e 1. Né? 2 vezes 2, 3 mais um 4. 3 vezes 1, 3. Mas, né? Fazemos aqui o que nós conhecemos pela forma resolutiva de Bhaskara. B menos 4, então eu vou ter menos 4 ao quadrado, mais, ou menos 4 vezes A, que é 1 vezes C, que é 3, então você vai ter 16 menos 12, que é igual a 4. 4 é um número positivo, então essa equação possui duas raízes reais e distintas, né? Agora vamos terminar substituindo na forma de Bhaskara, né? Menos B, mais ou menos quadrado de delta, por 2A. Então vamos colocar logo já os resultados, né? B menos 4, com menos na fórmula aqui, menos vezes menos vai dar mais. Então eu vou ter 4 aqui, mais ou menos a raiz quadrada do número 4, que é 2. Então eu vou ter 4 mais ou menos 2 dividido por 2 vezes 1, que é 2 também. Então vamos colocar logo esse resultado aí para não substituir e depois fazer a conta, né? Isso quer dizer que eu tenho duas possibilidades, que eu vou chamar de x1 e x2. x1, 4 mais 2, x2, 4 menos 2. Então, 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. E 4 menos 2, 2, dividido por 2 dá 1. Já deu para perceber que um dos valores é 3 ou 2 ali, né? Nesse caso aí, a gente não, a gente resolveu um problema alguns vídeos atrás, onde a gente não considerou aquilo que a gente não conseguia igualar na base 2. Nesse caso, a gente vai considerar porque aqui é a resolução da equação no expoente, não, e a gente não vai precisar igualar as bases mais, né? Se a gente precisasse igualar as bases aí, tivesse 2 elevado a x igual a 3, a gente não ia poder trabalhar com esse, pelo menos por enquanto, porque está trabalhando só com exponenciais, com essa ideia, sem conhecer a ideia de logaritmos. Vamos ver mais um aqui. Agora, esse problema aqui, eu tenho duas possibilidades aqui. Eu posso isolar essa parte que tem potência aqui, né? Passa para cá.
vai ficar menos 2 desse lado. Aí eu vou ter duas frações, aí você faz aquela regra de 3, meio pelos extremos, aí você vai ter duas potências. Ou você pode substituir logo aqui, ó, 3 elevado a x por y, e resolver a equação com outra incógnita. Tem essas duas possibilidades. O que foi que eu fiz? Mais prático. Peguei esse 1, joguei para cá, fica negativo. Então, eu tenho 3 elevado a x menos 1 dividido por 3 elevado a x. Igual a 1 menos 1, menos 1, que dá menos 2. Por que esse é mais prático? Porque aqui eu não preciso fazer a substituição de variável, né? Porque cada vez que você faz a substituição de variável, você pode voltar, você tem que voltar e resolver o problema anterior. E você pode esquecer e achar que resolveu o problema, quando na verdade você resolveu metade do problema. Aqui eu não preciso fazer a substituição, pelo menos não por enquanto, né? A não ser que eu ache um problema que vai acabar virando uma equação de segundo grau, né? Aí a gente faz isso. Não, a gente pode resolver mesmo com 3 elevado a x ali. O que a gente pode fazer aqui agora? Bota um aqui, multiplica. Então, eu vou ter 3 elevado a x vezes o menos 2, e esse aqui, que é tudo, 3 elevado a x menos 1, o menos 1 está embaixo, então, eu vou ter menos 2, eu vou ter 3 elevado a x menos 1 vezes 1, que vai dar 3 elevado a x menos 1, igual a menos 2 vezes 3 elevado a x. Vixe. Aí você pode substituir ou não, mas aqui eu acho que não precisa não, acho não, não precisa porque você tem uma parte que tem potência 3 elevado a x e uma parte que não tem. Na verdade, você tem três partes, duas têm a potência 3 elevado a x e uma não tem. Então vamos juntar e separar essas partes, né? Pego esse aqui, jogo para cá, fica mais 2 elevado, né? Mais 2 vezes 3 elevado a x. E esse vem para cá, fica mais 1. Então, eu vou ter 3 elevado a x mais 2 vezes 3 elevado a x igual a mais 1. Opa, aqui é igual. Se é igual, eu posso somar, né? É como se tivesse x mais 2x, ou y mais 2y, ou z mais 2z, a mais 2a. Então, parte literal igual, você pode somar. É mais ou menos essa ideia aqui, né? Você tem a mesma potência aqui, então você tem quantas potências 3 elevado a x aqui? Você tem 1 mais 2, dá 3 potências. Então, eu vou ter 3 vezes 3 elevado a x igual a 1. Vou usar a mesma ideia que nós usamos aqui nessa parte, né? O 3 multiplica, passo para lá dividindo. Ou eu posso usar a ideia de dividir todo mundo por 3. De qualquer forma, vai aparecer 3 elevado a x igual a 1 sobre 3, né? 1/3. Resolveu o problema, porque aqui a gente já sabe que vai dar os 2 em base 3, né? Você inverte essa aqui, né? O expoente fica negativo, então eu vou ter 3 elevado a x igual a 3 elevado a menos 1. Mas aqui vamos ver, aplicar a propriedade, né? Você pode inverter e mudar o sinal do expoente. Base igual. Se você tem duas potências iguais e as bases são iguais, é porque os expoentes são iguais. Eles são iguais, então x igual a menos 1. Acabou. Espera um pouquinho. Vamos ver esse aqui agora, né? Bora dar uma olhada nesse aqui, que tem a mesma ideia do outro, né? A gente tem duas potências aqui, duas exponenciais, e tem aqui esse que não é exponencial. Mas então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é isso, né? Se você quiser, você tem essas duas possibilidades. Primeiro, você pode já fazer a substituição de variável aqui, ó. Pegar 5 elevado a x igual a uma outra letra. 5 elevado a x, sei lá, igual a y, pode ser. Ou qualquer letra de sua preferência aí. E aí vai ficar 2y dividido por y mais 125. Eu vou fazer logo o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar um aqui embaixo, já que isso aqui é uma fração só, né? Multiplico meios pelos extremos. Não posso esquecer que eu tenho que multiplicar as duas partes aqui em questão. 5 elevado a x mais 125. Vezes 1, que vai dar 5 elevado a x mais 125, igual a 2 vezes 5 elevado a x, né? Aí eu vou usar a mesma ideia que nós usamos anteriormente na questão, né? Na outra questão que a gente viu, de base 3, pego esse jogo para cá, ele fica negativo, então você vai ter 2 vezes 5 elevado a x menos 5 elevado a x igual a 125. Aí, esses
semelhantes, né? Eu posso subtrair 2 menos 1 dá 1. E eu vou ter 5 elevado a x igual a 125. Fatora 125. Fatorar aqui em mim, né? Pouquinho, né? 125, bora fatorar aqui ligeirinho. Se bem que nessa altura do campeonato, como a gente já fatorou algumas vezes, repetidamente alguns valores, você acaba meio que decorando essa fatoração, né? 125 é 5 elevado a 3. 4 é 2 elevado a 2. Tá 25. 100 é 10 elevado a 2. Opa, tá errado aqui, né? Eu esqueci de botar isso. Deixa eu apagar essa parte aqui para a gente não confundir. Deixa eu apagar esse igual aqui. Esse aqui também. Então, vamos pegar a caneta de novo aqui para a gente começar a voltar, né? Então, 125 dividido por 5 dá 25, e também divide por 25. 25 dividido por 25 dá 5, e 5 é primo, só dividido por 5 é igual a 1. Então, isso aqui é 5 elevado a 3. Então, vou tirar o 125 e vou colocar 5 elevado a 3 ali. Aí a gente já igualou as bases, né? Duas potências iguais com a mesma base, os expoentes também tem que ser igual. Então, x igual a 3. Rápido, né? Mais prático. Solução é 3. E esse aqui? Esse aqui agora, você pode substituir também, né? A variável, mas aqui você precisa aplicar a propriedade para inverter essa aqui, né? Porque o expoente aqui é negativo e aqui é positivo, então tem que ser, para você fazer a substituição de variável, tem que ser exatamente igual, né? As partes iguais você substitui. Então você tem duas propriedades aqui que você pode usar. Você pode usar a potência de potência, né? Isso aqui é 2 elevado a x elevado a menos 1. Ou você pode inverter, né? Isso é 1 sobre 2 elevado a x. E aí substituir. Então o que eu vou fazer? Já que isso aqui é um produto, eu vou inverter e multiplicar. O inverso de 2 elevado a menos x é 1 sobre 2 elevado a x. Na que você inverte, você muda o sinal do expoente, não é isso? Então, vezes 64, então vai 64 vezes 1, né? Porque 1 elevado a x é 1, né? Quando a gente inverter e aplicar a propriedade ali, na verdade ficaria assim, né? 1 elevado a x dividido por 2 elevado a x. 1 elevado a x é 1, vezes 64 é 64. O que a gente pode fazer aqui? Aí a gente pode, tem duas possibilidades já aqui. A gente pode logo fazer a substituição, ou a gente pode multiplicar aqui por 2 elevado a x para eliminar essa fração aqui. E a gente tem uma equação sem fração, que é mais simples de ser resolvida, né? Não é mais difícil, mas é um pouco mais simples. E aí você pode ou substituir logo a variável, né? Ou fazer isso. Multiplicar todo mundo aqui e igualar. Você pode, o 20 também não faz diferença aqui. Como você tem uma fração na equação, normalmente a gente ensina aos alunos a tirar o MMC, né, resolver os dois lados da equação, né? Mas você tem uma forma mais prática, que é pegar, já que você tem uma fração só, é pegar o denominador dessa fração e multiplicar cada parcela dessa equação, né, cada parte da equação, por esse denominador. E aí você vai conseguir eliminar a fração. Aí o que eu fiz primeiro aqui? Nesse caso eu coloquei, né, substituição de variável. Então eu vou tirar 2 elevado a x e colocar o y. E agora eu vou eliminar tirar aquele y dali, né? O que eu fiz? Multipliquei por y, como eu disse. É um jeito mais prático, porque assim eu não preciso ficar denominador comum, MMC, essas questões. Aí você se pergunta, se eu tiver duas frações, qual seria o jeito mais prático? Você multiplica os dois denominadores e multiplica do mesmo jeito. Por exemplo, se você tivesse aqui 5 meios mais 7 terços, igual a x, né? Já que a gente está falando de equação, vou botar o igual ali. Mas essa regra também se aplica na hora de você somar duas frações, com o devido cuidado, né? Já que a ideia de somar duas frações, você precisa somar as partes iguais. Então, você pode fazer o seguinte aqui, eu coloco 1 aqui, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 1 é 6. Então, eu vou pegar 6 vezes toda a equação. 5 sobre 2, mais... Eu vou colocar um x aqui, ó, desse lado.
Só para dizer, só tem um x, não, então. 5x sobre 2, né, entendeu? Aí aqui eu teria 5x e aqui 7 terços igual a x. Ou x sobre 1, já que a gente colocou ali. Não faz diferença nenhuma. Pronto. E aí você multiplicaria cada parcela, né, cada parte. 5 vezes 6, 30, dividido por 2, 15. Perceba que vai sempre poder dividir porque você pegou, né, um múltiplo de 6 e 3, de 2 e 3, que é 6. Mais 6 vezes 7, 42, dividido por 3. Vou botar 21 aqui, dividido por 2. 14. Igual a 6 vezes x dividido por 1, 6x. Aí você conseguiu eliminar aqui o denominador, você resolve aí a fração, a equação do jeito que você aprendeu. Se fosse só as duas frações, você também poderia fazer. Pega, só que aí, nesse caso, quando você faz com frações, você não encontra, né, é, o menor a menor, você vai ter que reduzir no final. Então, se eu fizesse ali, ó, se fosse só fração, se eu fizer 5 sobre 2, estou somando a fração 5 sobre 2 mais 7 sobre 3. Aí eu multiplico os denominadores, aí vai ser a mesma coisa, né? Aí você vai acabar eliminando. Aí, nesse caso aqui, você tem que tomar cuidado justamente por isso. Por ser fração, você vai eliminar os denominadores aqui. Mas você pode fazer assim também, já que você não quer a ideia de eliminar. Porque aí você vai eliminar, você vai ter que depois, aí qual é a fração que sobra? Na verdade, é que você não vai achar já vai dividir, conseguir, vai dar 30 sobre 2, 7, 42 sobre 3. Aí soma, você ia ter a mesma coisa e eliminar. Você pode fazer assim, ó, multiplicar aqui embaixo, esquece esse, e multiplica aqui invertido. E assim você vai achar a fração também, já que nesse caso aqui, quando você soma, você vai achar uma fração. E como eu multipliquei por um múltiplo muito alto, eu ia acabar eliminando os denominadores, não ia achar uma fração, ia achar, né, uma fração própria e imprópria, ia achar um número natural. E 6, e aqui daria 15, mais 14. Se você multiplicar por 6, você vai ter 30 sobre 2, que você vai conseguir dividir, mais 7 vezes 6, 42. Opa, 42 sobre 3. E assim, se multiplicando, a gente ia acabar que não ia eliminar os denominadores, né? Aí você ia perceber que é múltiplo, esse aqui divide por 3, esse aqui divide por 2, e aí você ia acabar tendo que multiplicar esse denominador por 3 e esse denominador por 2. E aí ia dar 6, você ia conseguir somar e acabar achando com uma fração um pouco maior. E aí teria que reduzir. Mas com equação ela é mais prática, porque quando você tem frações, você não tem igualdade, aí você vai ter que pensar um pouquinho mais, aí acaba que essa regra não te ajuda muito. Mas no caso da equação, ela é prática, porque assim, principalmente quando for frações algébricas, né? Porque você está trabalhando, tem que tirar denominador comum entre duas frações algébricas, por exemplo. Aí tem x lá, tem y, tem x mais 1, aí você acaba confundindo. Então você pode pegar, inclusive você pode colocar, eu multipliquei aqui e coloquei 6, você poderia colocar 2 vezes 3 para você saber quem está multiplicando. E era só cancelar os denominadores ali. Vou acabar de apagar aqui, vou precisar desse lado. Aí fica só essa dica, né, de você conseguir, quando tem equação, é mais prático, em vez de tirar denominador comum, você usar essa regrinha aí da multiplicação. E acaba sendo a mesma coisa, porque isso aqui está trabalhando com múltiplos, né? Então vamos lá.
Vamos lá, voltando aqui para a gente entender. Primeiro aqui, eu trabalhei o máximo que eu pude com os exponenciais, né? Nesse caso, só deu para inverter aqui essa potência. Aí eu percebi que você tem duas partes iguais aqui, que se eu substituir é mais fácil responder. Então, eu substituí 2 elevado a x por y, achei a soma de três partes com uma fração. Para não calcular o denominador comum, né, entre y e y, acaba que vai ser o mesmo y, né? Cerca de y dividido por 1 vezes y. Então, eu já peguei aqui e multipliquei todas as partes por y. Botei y vezes y quadrado. Y vezes 64, 64y, dividido por y, vai dar só 64. E y vezes 20, 20y. Então, vou ficar com essa equação aqui sem a fração, né? Eu devo perceber que é a equação quadrática. Então, vou pegar isso aqui e jogar para lá. Mudar o sinal dele, né? Então, eu botei y quadrado menos 20y mais 64 igual a zero. Aí, vamos lá. Identificar os coeficientes. Acabou que ficou em cima, né? Mas a gente sabe que aqui vai ser A é 1, B menos 20, C é 64. Calculo o delta, B quadrado menos 4AC. Então, vou ter menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 64. Vai dar 400 menos 256, que vai dar 144. Positivo, delta tem duas raízes, ou a equação tem duas raízes reais distintas. Então, vou pegar e já vamos fazer a mesma ideia que a gente fez na outra ali, já substituir já de forma calculada, né? O B é negativo, então menos 1 vai dar mais, então vou ter 20 mais ou menos 12 sobre 2. Então, já calculei a raiz de 444, já fiz o jogo de sinal ali, e agora eu vou só separar. Y1, 12 mais 20 mais 12, dividido por 2, 36, 16. Y2, 20 menos 12, dá 8, dividido por 2 dá 4. Então, eu tenho y vai ser igual a 16. Como a gente fez a substituição de variável, a gente vai ter que voltar novamente, né? Isso, ressubstituir agora, nós vamos mudar, né? Mudar a mudança, né? Porque a gente trocou 2 elevado a x por y, então aqui agora, para achar o valor de x, tem que substituir o valor de y que encontramos. Ótimo, então, fatora 16, 2 a 4, então x igual a 4, que a base é igual, não é isso? Agora eu vou pegar o mesmo 2 elevado a x igual a y, tirar o y e colocar o 4. Então, 2 elevado a x vai ser igual a 4. 4 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado igual a x ao quadrado. 2 elevado a x igual a 2 ao quadrado. Então, x igual a 2. Então, tem duas soluções possíveis, né? X igual a 4 e x igual a 2. O que a gente vai fazer? Dá uma parada aqui, depois a gente volta, a gente pega isso para resolver alguns sistemas de equações que envolvem exponenciais. Nenhum problema específico, mas já com o sistema montado.